Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá então para mais uma videoaulinha. Preciso só lembrar do seguinte, provavelmente essa é o último conteúdo da apostila, que vai vir com mais uma atividadezinha para vocês postarem para mim, certo? Então, essas atividades todas eu conto como visto para fechar a nota de visto de vocês. Alguns alunos ainda não mostraram para mim essas atividades da videoaula, então eu tenho marcado certinho quem postou e quem não postou. Vou estar dando retorno para vocês ainda, provavelmente essa semana, tá? E no final, eu já postei para vocês também uma atividade avaliativa, tá lá no Mentor. Prazo também de uma semana para vocês me entregarem, encerrando o assunto aí do segundo capítulo da apostila de vocês, certo? Então vamos lá para a aulinha de hoje. As rochas nos contam histórias. Nosso planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos e a maioria dos seres vivos está sobre ela relativamente há pouco tempo. Em relação a esses 4,6 bilhões de anos aí, a vida está aqui há pouquíssimo tempo. Então, como saber o que passou há milhares ou até milhões de anos? Uma das maneiras de identificar pistas sobre o passado é fazer a análise das rochas. Elas podem apresentar informações e revelar muito sobre a história da Terra e dos seres vivos. A seguir, você vai obter algumas informações sobre o passado que as rochas podem nos contar. Sobre os seres vivos. Desculpa, sobre os seres humanos. Há milhares de anos, a sobrevivência dos seres humanos dependia somente dos recursos disponíveis no ambiente. As cavernas serviam de abrigo e foi dentro de muitas delas que pesquisadores encontraram objetos que eram utilizados naquele tempo. Por meio deles e das análises dos restos das fogueiras e pinturas nas paredes, as tais pinturas rupestres, foi possível estudar como viviam os seres humanos do passado. Então aí a gente tem exemplos de pontas de flechas que eram de pedra lascada. Hoje sabemos que há milhares de anos, quando um caçador abatia uma presa, era com pedras lascadas que ele retirava o couro e cortava a carne da caça. Essa faca primitiva era feita com lascas de rocha e em uma das partes dela ficava mais afiada. Apenas uma das partes ficava mais afiada, né? Então a gente tem faquinhas feitas de pedra. Por causa disso, esse período da história, o Paleolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada. Após o período da Pedra Lascada, surgiu a Idade da Pedra Polida, ou o Neolítico, caracterizada, entre outras coisas, pelo uso de objetos de pedra mais elaborados do que os objetos de cerâmica. Tá? Então, primeiro pedra lascada, depois pedra polida. Sobre o passado do planeta. Observe a imagem. Ela representa um corte no solo mostrado que há diferentes camadas de sedimentos. Nele, os geólogos e os paleontólogos conseguem identificar informações sobre o passado da Terra. Em condições normais, os sedimentos mais antigos ficam depositados nas camadas mais baixas. Nas camadas superiores, ficam as mais recentes. Então, o sedimento ele vai se depositando, né? Os mais antigos vão ficando mais embaixo e aquelas camadas que ficam mais em cima são mais novas. Além de fornecer conhecimento sobre a constituição dos minerais dos diferentes tipos de rocha, a análise das rochas sedimentares pode revelar informações sobre os seres vivos que existiram na Terra há milhões de anos. Fósseis. Você estudou que as rochas sedimentares se formam pela sobreposição de camadas de sedimentos, como havia explicado para vocês. Entre essas camadas podem ser apresentados restos de vestígios de animais, presentes em plantas e partes de plantas e de micro-organismos também. Em condições muito especiais, esses materiais sofrem alterações que garantem parte de sua preservação, formando os fósseis. Até fezes de animais
os coprólitos, são encontrados fossilizados. Os fósseis podem estar nas mais diversas regiões dos planetas. E seu estudo conduz a explicações de como eram os ecossistemas, como viviam e se comportavam os seres vivos. No Brasil, por exemplo, foram encontrados fósseis de diferentes espécies que ajudam a entender como era o ambiente há milhões de anos atrás. Então a gente consegue, fazendo o estudo das rochas sedimentares, saber como viviam os seres vivos há milhões de anos atrás. Não é nem milhares, hein? Milhões. Observe a relação do acontecimento necessário para a formação de um tipo de fóssil. Então aqui a gente tem, né, as fotinhos aqui, 1, 2, 3, 4, certo? E vai ter uma explicação em seguida sobre esses fóssilzinhos aí, tá? As rochas também podem, mais raramente, conservar pegadas de animais. Ao caminhar sobre o lodo, o animal deixa uma pegada. O lodo endurece e os sedimentos se acumulam dentro da marca da pegada. Novas camadas de sedimentos se acumulam e formam aquilo que a gente chama de rocha sedimentar. A rocha sofre erosão e a pegada é exposta. Na imagem 4, vemos pegadas fossilizadas e de dinossauros em lama petrificada, encontrados nos municípios de Sousa, na Paraíba. Então a gente tem aí a sequenciazinha, né? Ele deixa a marca, né, a pegada no lodo, no fundo, e aí começa a depositar sedimento, e hoje a gente teria o fóssil de uma pegada visível, tá? Então, lembrando que quem forma isso é sempre rocha sedimentar. Além de possibilitar a reconstituição de ambientes naturais do passado, os fósseis podem ser utilizados para determinar a idade das rochas e auxiliar na identificação de períodos geológicos. Então aqui a gente tem um desenho aí de alguns seres vivos que viveram muito tempo atrás e estão fossilizados aí nessas rochas. As rochas com o mesmo tipo de fóssil são formadas em uma mesma época, portanto, têm aproximadamente a mesma idade. Então, né, esses dois fósseis aqui têm provavelmente a mesma idade, porque eles estão no mesmo tipo de rocha sedimentar, ok? Então, primeira leva de atividades, página 47, aquele prazo, 7 dias, mentor de preferência, tá, pessoal? Página 47, então, certo? Tem mais, hidrosfera e atmosfera. Você já aprendeu que grande parte do nosso planeta é constituído de vários tipos de rochas e de solos. Também podemos encontrar regiões em que há muita água. Podemos também encontrar regiões em que há muita água. Porém, existe algo que sempre está presente, mas não é percebido em nossas observações. O ar. O ar que respiramos. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água, mas se pudéssemos juntar toda a água do planeta, ela caberia em uma esfera menor do que a Lua. Entretanto, todas as regiões do planeta são envolvidas pelo ar. As regiões da Terra que correspondem aos rios, oceanos, mares e demais locais com água constituem a hidrosfera, esfera de água. A maior parte da superfície do planeta, em torno de 70%, é coberta por água. Do total de água, apenas 2,5% é doce, ou seja, encontradas em rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas, os tais lençóis freáticos, né? E também nas geleiras. A água doce é a mais utilizada tanto para consumo humano quanto para o consumo dos outros animais e plantas. Os outros 97,5% são formados pela água salgada, por exemplo, a água de oceanos e mares. Portanto, imprópria para o consumo imediato dos seres humanos e da maioria dos seres vivos. Daqueles 2,5% de água doce, menos de 1% encontra-se em condições ideais de consumo. Só lembrando que a gente vive no Brasil, né? E que desses 1% aí,
praticamente uns 60%, 70% dessa água está quase todo no Brasil. Lembrando que a gente tem a Amazônia toda e Pantanal, certo? Tem os dois aquíferos também, que vocês já estudaram, o aquífero do Guarani e Alter do Chão, os dois maiores do mundo, certo? Então, a distribuição da água no planeta, representação que vocês têm na apostila de vocês, se tiverem com dificuldade aí de enxergar, tá? De toda a água da superfície do planeta, então ele está dizendo aqui novamente, né, 97,5 é água salgada, só 2,5 é água doce, lembrando que é gelo mais doce, porque tem 1,5 desses dois aqui que é água congelada nos polos, tá? Geleiras, gelo glacial, olha só, 68, né, praticamente um terço que eu tinha falado para vocês. 31% é água doce líquida. E aí a gente tem muito que é água subterrânea, tá? Desses 31 aqui, 96% é água subterrânea. Só 4% é água superficial e está, portanto, disponível para consumo. Atmosfera, vamos falar do ar. Em volta do nosso planeta existe uma camada de gases com uma espessura de mais de 1.000 quilômetros aderida à Terra por meio da força da gravidade. Essa camada denomina-se atmosfera. Entre os planetas do Sistema Solar, a Terra apresenta uma atmosfera com composição específica do ar, rico em nitrogênio. 78% do ar que está na nossa frente, né, quando ele está limpo e seco, é nitrogênio, 21% é oxigênio. Só resta 1% de resto. Além dos gases da atmosfera terrestre, também é composta por material particulado em suspensão, poeira, cinzas vulcânicas, matéria orgânica, tá? Então aquela sujeirinha que eu tinha falado para vocês lá. A atmosfera da Terra funciona como um filtro que protege contra parte das radiações que vêm do espaço e impede que muitos meteoroides cheguem até a superfície terrestre. O rastro luminoso que esses fragmentos deixam no céu, ao entrarem na atmosfera, é chamado de meteoro. A popular estrela cadente. Os meteoroides que chegam à superfície são chamados de meteoritos. De acordo com a temperatura e composição e as propriedades apresentadas, 5 camadas de atmosfera. Então a gente tem classificação da atmosfera. Importante, hein? Primeiro, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tem que saber a sequência aí, hein, pessoal? Tropo, onde estamos, aqui, tropo, é aquela onde nós vivemos, respiramos, né? Aí um pouquinho mais acima, ali entre 18 e 50 km de altitude, nós temos a estratosfera. Né? Onde a gente tem aí alguns aviões a jato que chegam lá. Os aviões normalmente usam a troposfera mesmo, tá? Então, a estratosfera, mais de 18 a 50 quilômetros de altitude. Nós temos a mesosfera, acima de 50 a 80, isso. Tem a termosfera, que é uma região bastante quente, por isso termo, né? E por último, a exosfera, a parte mais externa, tá? A leitura desses quadrinhos pode ser feita por vocês, tá facinho de vocês acompanharem lá na apostila, é uma imagem que foi retirada de lá, ok? Para frente, então. Atividades. Página 50, positivo, né? Isso aqui encerraria, então, a nossa aula, lembrando que, né? O que vocês têm para fazer? As atividades, que eu estou falando aqui da página 50. Lembrando que eu já tinha pedido a atividade da página 47. Então, página 47, página 50 são as duas atividades para falar até a fotinha e postar para mim como fizer, certo? Agora, o que vocês não podem esquecer é que tem uma atividade postada no Mentor, que é uma avaliação, como se fosse uma prova. Vocês vão receber, ficar uma semaninha para resolver, podem imprimir, resolver ela manuscrito, bater uma foto, mas tem que ser uma foto que pegue todas as imagens que vocês escreverem. O ideal é escanear. Quem tiver scanner consegue escanear, pode escanear. Quem não conseguir vai bater fotos, mas coloquem as fotos de forma que eu consiga enxergar as respostas. Não façam como tem feito nas atividades, que nas atividades eu quero saber se fizeram ou não, depois a gente corrige, certo? Aqui não, vai ser uma avaliação, então eu preciso que vocês batam a foto que eu consiga ler toda a atividade. Então podem bater várias fotos ali da mesma atividade, só lembrando, copiem sempre, batam a foto com o enunciado para saber de quem é direitinho, tá? Belezinha? O ideal é que vocês imprimam, se conseguirem imprimir, e aí escanear.
Depois de imprimir, resolver toda ela manuscrito, tá? Se puderem escanear para mim, seria perfeito. Se não conseguirem, não tem problema. Aí vocês mandam por foto, mas não esqueçam que as fotos têm que estar bem legíveis, ok? Então tá bom. Até a semana. Tchau, tchau.